4 características do ungido do Senhor. Seja muito bem-vindo, essa é mais uma mensagem da série Fortaleza e eu queria que tu abrisse o teu coração e eu tenho certeza que esse momento não é por acaso, pode ser um momento único. O termo ungido não é apenas um título bonito ou uma posição religiosa. Ser ungido significa carregar a marca, carregar um selo. E esse selo é uma capacitação divina para cumprir um propósito eterno. O ungido do Senhor, ele não vai viver apenas por acaso, ele é uma resposta de Deus para essa geração. Assim como Davi foi tirado dos pastos para o trono, assim como Jesus foi ungido para libertar os cativos, cada ungido agora caminhando sobre a terra, cada um deles, escute bem isso, ele carrega algo maior do que ele mesmo. E hoje nós vamos estudar 4 características de todo aquele que é ungido do Senhor. 2 textos bíblicos maravilham o meu coração e ele está em Isaías capítulo 61 versículo 1. Preste bem atenção nesse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Esse texto, Isaías estava profetizando sobre o Messias. Neste texto, Isaías falava justamente sobre Jesus, uma promessa sobre um ungido que viria com uma missão clara: pregar, restaurar, libertar e abrir prisões. E eu me maravilho quando eu leio o texto de Lucas, lá no Novo Testamento, 4:18, onde Jesus vai para uma sinagoga, abre as escrituras e cai justamente nesse texto. Ele começa a falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Imagine Jesus entrando na sinagoga, abrindo exatamente aquele texto de Isaías e fazendo esta declaração. E ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. Gente, foi o momento em que ele se apresentou publicamente como ungido de Deus. Nós estamos falando aqui sobre 4 características do ungido. Eu quero que você preste bem atenção. O Espírito Santo também foi derramado sobre nós. O que ele diz? O Espírito de Deus está sobre mim. E esta é a primeira característica de um ungido. Ele tem o Espírito Santo de Deus. E hoje é uma promessa sobre a nossa vida. Assim como o Espírito era derramado sobre Jesus, ele dizia: o Espírito de Deus está sobre mim. Há uma promessa sobre mim e sobre você. O Espírito Santo também será derramado sobre nós. Atos 2:17, há uma promessa para mim e para você: eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Não é só sobre profetas, Felipe, não é só sobre reis, e eu te digo que também não, mas Felipe, o meu pastor é sacerdote, então o Espírito de Deus só cairá sobre sacerdotes. Não, a Bíblia diz: é sobre todo aquele que crer em Cristo. Então, assim como Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, em João 20. Hoje nós temos não só o Espírito de Deus sobre nós, também temos esse comissionamento de Jesus. E essa é uma das características dos ungidos de Deus aqui na terra. Ele tem o Espírito de Deus na vida. Agora, se Cristo foi ungido para pregar, curar, libertar, eu falo para você que hoje nós também temos esta missão e responsabilidade sobre nós. Hoje eu quero te conscientizar desta missão que é clara, de dar continuidade à obra de Cristo. Mateus 28 vai dizer que nós temos um grande comissionamento. E eu quero te falar que Jesus deixou esta responsabilidade para mim
e para você, de anunciarmos as boas novas de salvação, de fazermos discípulos e ensinar tudo que Jesus nos ordenou. Marcos 16 vai nos confirmar e ele está dizendo assim, ó, estes sinais acompanharão os que crerem, ou seja, a unção se manifesta em todo discípulo que anda pela fé. O que Jesus começou, hoje nós temos a missão de dar continuidade. Querido, unir-se a Cristo é assumir a mesma missão. Paulo vai nos escrever em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 ao 20, que recebemos o ministério de reconciliação. Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo e agora confiou a nós essa mensagem de reconciliar o homem caído, oprimido, escravo, com a vida toda desgraçada pelo pecado, reconciliar ele a Deus. Acredite, todo ungido de Deus na terra carregará essa missão, tendo o Espírito Santo, ele vai ser comissionado a essa missão que Jesus deixou. Ou seja, ser cristão não é apenas seguir, mas participar da missão de Jesus. A unção que estava sobre Jesus agora repousa sobre a igreja. E quem é a igreja de Jesus? É eu e você. E acredite, nós somos a esperança dessa terra. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo da mesa. A gente coloca no lugar de destaque. Deus tem lugares de destaque para te colocar. Porém, a gente precisa ser ainda a luz do mundo. E o que é o sal? É o que dá sabor. Nós ainda temos esta responsabilidade e a missão é clara. A missão do ungido é a missão de Jesus. E o que ele diz? Eu tenho o Espírito sobre mim e eu vim para libertar, eu vim para falar das boas novas, eu vim para tirar os cativos das prisões e garras do maligno, do mundo, do pecado, que a gente possa estar em alinhamento com Jesus nesse momento. Agora grava no teu coração esta verdade. O verdadeiro ungido não age com a sua própria força, mas ele é movido pelo Espírito. O que ele diz? O Espírito está sobre mim. Aleluia! Você verá na Bíblia um homem chamado Gideão, antes da unção, e ele estava escondido num lagar. Sabe, ele tinha medo, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele, e aí o que acontece? Ele enfrentou um exército inteiro com apenas 300 homens, mas até então ele tinha medo dos midianitas, estava escondido, malhando trigo no lagar, até que o Espírito desce sobre ele, então com apenas 300, ele faz um grande sinal, um grande prodígio. Por quê? O Espírito estava sobre ele. Gente, é o Espírito Santo que faz a diferença. É o Espírito de Deus sobre nós que vai abrir portas que ninguém fecha e também fecha as portas que o maligno tenta nos atrair para negócios ruins, para ciladas do adversário. É ele que fecha portas que ninguém abre, mas ele também abre portas que ninguém fecha. Você precisa ter o Espírito. Você sem o Espírito Santo é como uma lâmpada que está sem energia. Ela pode ser bonita, ela pode ser ornamentada, ela pode ser a coisa mais linda, mas se não tem energia, o que acontece? Ela não ilumina. O homem que não tem o Espírito Santo, ele é apenas uma lâmpada, pode ser bonita, ornamentada, mas sem energia, ela não consegue iluminar. O Espírito Santo, hoje, me traz aqui para te dizer que ele é energia que faz o ungido nessa terra brilhar. Então não esqueça disso. Quero liberar uma promessa bíblica sobre você nesta hora. Ela está lá em Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que vai acontecer, Felipe, quando eu tiver o Espírito Santo? O texto diz, e sereis minhas testemunhas. Queridos, Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre a minha vida apenas para que eu seja vaidoso e diga, olha, como eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não, é para que eu seja uma testemunha viva do Senhor na terra, para que todo homem ou mulher que passe por essa mensagem, ou que me encontre na rua, ou que conviva comigo, possa dizer, realmente, o Espírito Santo resplandece sobre a vida dele. Ele é uma testemunha de Jesus na terra. Hoje o Espírito Santo desce sobre você, ou menos ele quer bater na porta do seu coração para você abrir e ele entrar. Agora, aprenda algo. Você será cheio do poder de Deus e ungido para ser uma testemunha viva dele sobre a terra. E esta é uma promessa que está em Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas.
Você pode dizer um amém, digitar um amém, ou falar um glória a Ele em teu coração. Se a primeira característica é o Espírito do Senhor na vida do ungido, a segunda característica do ungido de Deus na terra é esta: ele carrega uma missão. Primeiro, grave aí, tem o Espírito Santo na vida. Segundo, ele carrega uma missão divina. O que Jesus fala naquele texto de Isaías, ou que ele lê lá no Novo Testamento? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Tá certo? Primeiro, tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A segunda característica de todo ungido de Deus na terra tem uma missão divina. O ungido não vive para si mesmo, mas ele vive para cumprir uma causa maior. E eu quero exemplificar com a história de Moisés, lá em Êxodo 3. Os hebreus estavam como escravos no Egito há mais de 400 anos. Sofriam debaixo das pesadas mãos de Faraó. E eles clamavam a Deus por libertação. E aí o texto diz assim, lá em Êxodo 2, 23 e 25. E o Senhor ouviu o seu clamor. Deus ouve o teu clamor. Deus conhece as tuas necessidades. Ele está vendo, está sabendo. O texto diz, o Senhor ouviu o seu clamor. Agora vamos para a condição de Moisés. Deus viu um povo oprimido que clamava e clamava por libertação. Só que a condição de Moisés, vamos conversar aqui que ela não era nada favorável, porque Moisés havia fugido do Egito numa condição delicada. Ele tinha matado um egípcio que estava maltratando um hebreu, é o que diz Êxodo 2 e 11. Então ele era um assassino e ele fugiu. Ele estava exilado num lugar chamado Midian, cuidando de ovelhas do sogro que chamava Jetro. Então ele era assassino, estava exilado, foragido, e ele estava lá no deserto de Midian, cuidando de ovelhas do sogro. Detalhe, ele era um velhinho de 80 anos de idade, que já estava há 40 anos exilado, foragido no deserto de Midian. Humanamente, ele era um fugitivo e vamos vemos, né, um fracassado, porque já foi príncipe com todas as pompas do Egito, filho da princesa, afilhado da princesa, e de repente ele é só um assassino, foragido em Midian, que estava exilado lá há 40 anos. Então, humanamente olhando, era um fugitivo fracassado. Alguém que talvez pensasse consigo, o meu tempo já passou. Porém, houve um encontro. E aquele homem comum, improvável, passou a ser um ungido de Deus. A mensagem é características de um ungido. Ele estava num monte chamado Horebe. Moisés viu uma sarça ardente, ou seja, era uma planta pegando fogo. Mas ela não se consumia, está lá em Êxodo 3 e 2. Ao se aproximar, Deus o chama pelo nome, dizendo, Moisés, Moisés. E ele estremeceu. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus ordena, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3 e 5. E nesse momento, Deus revela uma grande missão, e dizendo, Moisés, eu estou te ungindo para uma missão. Eu ouvi o clamor da nação de Israel que está gemendo debaixo das garras de Faraó. Eu estou te ungindo para a missão de libertar Israel. É o que Deus diz lá em Êxodo 3, 7 e 8. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e eu desci para os livrar. E quem que ele escolhe? Moisés. Então ali naquele momento Deus comissiona Moisés. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Está lá em Êxodo 3 e 10. Porém, como eu e você, Moisés naquele dia teve uma grande insegurança. E eu entendo Moisés. Às vezes a gente pensa, não, peraí, eu não sou bom o suficiente. Não, eu não consigo. Não, dá certo pro Beltrano, para mim não. Não, Ciclano consegue, eu não. Ele vende, eu não vendo. Não, ele pode, eu não posso. Ele tem atributos físicos, eu não tenho. Ele tem atributos psicológicos, eu não tenho. Querido, não é só eu e você. O Moisés tinha muita insegurança. E Moisés, naquele dia, se sentiu incapaz e disse assim para Deus, olha que era Deus. Senhor, quem sou eu
para ir a Faraó. Está lá em Êxodo 3:11. E Deus dá garantias para ele, dizendo: ei, certamente, Moisés, vai, porque eu serei contigo. Êxodo 3:12. Mas ele ainda temia e ele disse: Senhor, deixa eu te explicar algo. Eu não sei falar bem. Sou um homem de linguajar pesado. O senhor pode me dar algum sinal? Olha que loucura. E Deus, que não vê como nós, os homens, vê, ele vê com um olhar, sabe, de amor. E ele bondosamente deu sinais para Moisés. A vara se transformou em serpente, a mão ficou leprosa e depois ele, voltou a ficar curada. E a promessa, dizendo: Moisés, eu te dou a promessa. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Você vai observar, Moisés não procurava essa missão. Ele foi chamado por Deus e enviado. Deus escolheu justamente um homem que se sentia incapaz. Eu vou te dizer por que Deus está te escolhendo nessa hora. Por que Deus me chama nesta hora, assim como ele chamou Moisés. Ele chama um homem que se sentia incapaz para mostrar que a unção não depende do talento humano, mas a unção depende da presença de Deus. Se você entender isso, que Deus está chamando você, não é porque você é bom, não é porque você tem atributos físicos, não tem atributos psicológicos, não. Deus te chama que não depende de talento humano ou de atributos humanos, para que a honra e a glória seja dele, para que você pense, sabe, e tenha isso claro em sua mente. Ele me chamou, ainda que eu não tenha atributos, porque eu sei que é a presença dele que faz a diferença. Hoje eu quero te falar algo. Deus não está te chamando porque você é muito capacitado, é pelo contrário. Hoje ele te unge e ele te capacita porque tem um chamado sobre a sua vida. Você pode tomar posse dessa palavra? De gente aqui dizendo: eu tomo posse em nome de Jesus. Hoje eu me torno um chamado e um ungido nessa terra. Olhando para a história, a gente vê um homem chamado William Wilberforce, político inglês, e ele usou a sua unção, a sua influência para abolir o tráfico de escravos no século XIX. Mas isso só aconteceu porque ele entendeu que a sua vida tinha um propósito além do conforto pessoal. Tem muita gente nessa terra que tem a promessa, que tem a unção para ser liberada, mas ele não toma posse do Espírito, nem da unção e nem do comissionamento. Por quê? Porque ainda não entendeu que não é só sobre um conforto pessoal. Mas eu quero ter o meu bom carro, a minha casa. Não é só sobre isso. Existe um propósito maior. Eu quero falar, em parte profetizar e te dizer: olha, o ungido não pergunta o que é que eu ganho com isso, mas sim o que Deus quer fazer através de mim. Grave isso na tua mente, no teu coração, porque isso fará toda a diferença. Veja bem, se a primeira característica do ungido é ter o Espírito Santo do Senhor, a segunda é carregar uma missão, pois vem a terceira característica do ungido de Deus na terra. E eu quero te falar, marque isso. Ele é separado e consagrado. Hoje aqui em Alphaville, São Paulo, veio vários convites. E na hora eu vibrei e eu disse: cara, que oportunidade incrível. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo: meu filho, tu tem noção que tu é separado e consagrado? Essas amizades, esse ambiente, esse lugar, essa frequência, condiz com a palavra? Condiz com o Espírito? Condiz? E eu disse: não, Senhor. O ambiente? Não, Senhor. Nós temos que ter isso em mente, que o ungido do Senhor na terra, nós somos separados e consagrados. Deixa eu te explicar. O mundo inteiro estava em violência e pecado. Deus olhou para a terra e tudo estava corrompido, diz o texto bíblico. Mas Deus achou um homem chamado Noé. Noé, diz a Bíblia no texto de Gênesis 6:9, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E a Bíblia diz: Noé andava com Deus. Glória a Deus. Noé, um justo em meio à corrupção, só tinha pecado, mas o ungido era separado e consagrado. A Bíblia diz que Israel estava oprimido pelos midianitas. Gideão estava malhando trigo escondido no lagar, símbolo de medo, mas também de sobrevivência. Deus não viu apenas o medo de Gideão. Sabe o que Deus viu? O guerreiro que estava dentro da vontade dele, ainda que o próprio Gideão não visse isso, porque quando Deus encontra alguém, ele chama pelo que ele é.
Talvez não pelo que ele é, mas pelo que ele vai se tornar. Deus olhou para o Gideão, tinha medo, malhando trigo no lagar. Só que quando o anjo do Senhor chega perto de Gideão, ele diz assim, ó, o Senhor é contigo, homem valente. Então Deus olhou para Gideão e viu coragem escondida naquele lagar. Ele era separado. É tudo que Deus precisa encontrar na terra, alguém que esteja disposto a renunciar e dizer, eu sou separado para o Senhor. Um outro texto bíblico diz, nem o pai acreditava nele, estava esquecido no campo, cuidando de ovelhas. Você sabe de quem eu estou falando? Samuel chegou na casa desse menino, olhou para os irmãos fortes, robustos e disse, é estes os reis de Israel. Aí Deus disse no coração de Samuel, do profeta, o homem vê o exterior, porém eu, o Senhor, vejo o coração. Está lá em 1 Samuel 16:7. Deus chamou em Davi, ou Deus achou, melhor dizendo, em Davi, um coração que ardia por ele. Davi não era perfeito, não tinha perfeição, talvez não tinha toda a estética, mas ele tinha uma entrega. Ele era o quê? Alguém separado para ele. Todo ungido de Deus na terra vai entender que ele precisa se abster de certas coisas, porque ele é separado para o Senhor. Agora, o que mais me alegra, e a minha oração hoje, para que Deus olhe para a nossa vida e diga, achei a meu servo Davi. Salmos 89:20 diz, achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. Que Deus possa olhar para a terra, para o Brasil, olhar para a minha vida e dizer, achei o Felipe Estevão, achei o Joãozinho, achei a Maria, achei. Que Deus possa te achar separado dos pecados, dos prazeres, das concupiscências deste mundo, porque grande é a obra. Quando Deus olha para esta terra, Ele não procura os mais fortes, os mais belos, os melhores atributos. Sabe o que Deus está procurando hoje, aqui e agora? Ele está procurando os disponíveis. Davi estava disponível com a sua harpa, cultivando a chama do temor do Senhor no seu coração. Quando ele olhou para a terra corrompida, ele viu um homem chamado Noé. Quando ele viu o medo de Israel, ele viu um homem chamado Gideão. Quando ele olhou para uma nação que estava incrédula, ele viu Davi com uma fé maravilhosa ao ponto de enfrentar Golias. E hoje, será que ele pode achar você? Se você está disponível, quero te falar que Deus vai te achar hoje no meio desta multidão, que Ele está te achando agora, que Ele te encontrou nesse momento. E quando Ele encontra, sabe o que Ele faz? Ele vai te ungir, não importa onde, quando e como você está me assistindo, eu sei que Deus vai te ungir neste dia, nesta hora, através dessa mensagem liberada sobre a tua vida. Ungido não vive de qualquer maneira, ele é separado, ele é diferente, não é porque a gente é melhor do que os outros, não, mas é porque a gente carrega um chamado. José no Egito, ele se mantinha íntegro, firme. Por quê, Felipe? Diante da proposta de Potifar, da esposa que tentou persuadi-lo a adulterar com ela, lá na prisão, ele se mantinha íntegro. Por quê? José sabia que havia uma promessa sobre a sua vida. É por isso que a gente se mantém diferente, afastado do mundo, porque nós carregamos um chamado. Assim como um atleta olímpico, você vai ver ele se preparando para as Olimpíadas, o que acontece? Ele abre mão do quê? Festas, prazeres, mas por quê? Ele diz, eu quero alcançar a minha medalha. Agora, o mesmo acontece quando você se torna um ungido de Deus. A gente abre mão das coisas comuns desse mundo. Por quê? Nós temos uma coroa incorruptível nos aguardando e ela vem do Senhor. Então deixa eu te falar hoje, em parte profetizar. A partir de hoje, nunca mais ceda às migalhas deste mundo. Por quê? Caminhe com a poderosa convicção que Deus tem algo incrível e muito maior te aguardando aqui na frente. Você é ungido, você é uma ungida de Deus na terra. O Espírito de Deus está sobre mim, dizia Jesus. O ungido tem o Espírito sobre ele. O ungido carrega uma missão. O ungido, em terceiro lugar, é separado e consagrado. Agora, a quarta e última característica do ungido de Deus na terra. Ele manifesta frutos e evidências espirituais. Ficou difícil? Se você ainda não tem os frutos e evidências espirituais, o Senhor vai te ungir hoje aqui. Mateus 7,16. Existe um texto que diz: pelos seus frutos
os conhecereis. E você conhecerá os ungidos de Deus na terra. Pelo quê? Pelos frutos. A unção não é apenas algo invisível, mas ela traz resultados concretos. Que resultados são esses, Felipe? Vidas transformadas, milagres, libertação, palavras que geram impacto. Todavia que eu levanto um altar e que eu levantei um altar, essas características e sinais me seguiram. Vidas ao meu redor foram transformadas, eu vi milagres de Deus à minha volta, eu vi pessoas sendo libertas, transformadas, e eu vi a palavra de Deus gerando impacto nos corações. Pedro é um personagem que vai dar luz ao que eu estou ensinando para você. Digamos que Pedro era um personagem muito problemático, porque ele era muito impulsivo. Pedro era explosivo e muitas vezes ele falava e agia sem pensar. Se nós tivéssemos uma empresa e fôssemos contratar o Pedrão ou comissionar os discípulos, igual Jesus foi fazer, o Pedro era o cara que a gente não queria ver nem perto, porque é problemático, impulsivo, explosivo, falava sem pensar. Você queria contratar alguém assim? O Pedro é alguém que lá no Getsemane, quando Jesus foi ser preso, ele estava armado. Ele pega a espada e dá uma espadada, eu acho que o cara desviou, e cortou a orelha de Malco. João 18:10. O Pedro, enquanto Jesus está ali sofrendo o martírio da cruz, lá em Lucas 22:61, vai dizer que Pedro negou Jesus por 3 vezes, porque ele estava tomado pelo medo. Mostra alguém muito temperamental, muito emocional. Agora, existia um Pedro depois do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. E lá vem um Pedro cheio da unção de Deus. O mesmo Pedro que teve medo de uma criada, agora diante de uma multidão, se posicionou e pregou uma das mensagens mais eloquentes, mais poderosas, mais maravilhosas, cheio do Espírito Santo, de modo que toda aquela multidão em Jerusalém se rendeu aos pés de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 41, diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, o mesmo Pedro, violento, covarde, impulsivo, agora cheio do Espírito Santo, prega uma mensagem e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Cristo. É a unção sobre a tua vida que vai transformar a tua fraqueza em força. É a unção sobre a tua vida que vai transformar o teu medo em coragem. É a unção de Deus sobre a nossa vida que vai transformar as nossas palavras em frutos eternos. Receba isso em nome de Jesus. Mas Felipe, será que isso ainda acontece nos nossos dias? Afinal, Pedro foi alguém que andou com Jesus. Ele era um apóstolo, Felipe. Mas eu quero te contar a história de um jovem fazendeiro da Carolina do Norte. Sem fama, sem influência, sem destaque. Aos 16 anos, em uma tenda de campanha evangelística, ele ouviu a palavra de Deus. E ele decidiu naquele dia entregar a sua vida a Cristo. E ele disse: eu assumo a posição de um ungido de Deus na terra. Foi tudo o que ele precisou fazer. Assumiu a posição e um pacto com Deus. A partir de hoje eu sou um ungido teu na terra. A história diz que ele não buscou grandeza, ele só buscou obediência. Ele se dispôs a pregar de cidade em cidade. E ele ia de pequenas em pequenas reuniões pregando a palavra. Não tinha holofotes, não tinha jornais, não tinha fama. Mas a unção de Deus sobre ele foi ampliando aquele alcance. E foi ampliando, de modo que o nome deste adolescente foi soprado por todo o planeta Terra. Eu falei que ele era só um adolescente que decidiu numa tenda evangelística entregar sua vida para Cristo e ser um propagador das boas novas, um ungido de Deus na terra. O nome dele era nada mais nada menos que Billy Graham. Billy Graham foi um homem que empregou para mais de 200 milhões de pessoas. Detalhe, não tinha internet, não tinha tecnologia atual, não tinha celular, não tinha smartphone, mas 200 milhões de pessoas ouviram a palavra. Ele levou a palavra para mais de 185 países. Agora, deixa eu te falar, ele dizia assim, o meu fruto maior não são o número de pessoas que me assistem, e sim cada vida
transformada pelo Evangelho. Oh, aleluia! Bendito é o nome do nosso Deus, que ainda nesse momento está levantando homens e mulheres como Billy Graham. Billy Graham foi alguém tão usado por Deus que governantes, artistas, famílias comuns, milhares de pessoas entregavam as suas vidas para Jesus através da pregação daquele homem. Mas eu quero te falar hoje algo aqui e agora. Hoje, eu quero te falar que Deus ainda está disposto a levantar Pedros e Billy Grahams nesta geração, neste tempo. Homens e mulheres comuns, mas que vão ser cheios do Espírito Santo, vão ser cheios de unção e vão transformar nações e marcar eternidades. E eu te digo mais, esta pessoa hoje pode ser você. Você não precisará se anunciar, porque a sua vida já será o cartaz de Deus na terra. Os teus frutos vão gritar quem realmente você é. Será que você pode hoje aceitar essa missão de cumprir o ID? O ungido do Senhor é alguém cheio do Espírito Santo, que tem missão, que tem algo, essa convicção que ele é separado para Deus e que ele manifesta frutos. Os sinais seguirão ao que crê. E a grande notícia desta mensagem: Deus não unge apenas reis e profetas, Ele unge pais e mães de família. Hoje Ele está ungindo professores, advogados, empresários, jovens, adolescentes. Onde houver aqui agora um coração disposto, ali está sendo derramada unção. Enquanto hoje eu orava aqui, Deus me dava essa mensagem, sabe, eu ouvia o Espírito Santo clamando. E eu me alegrei poderosamente no Senhor. E Ele dizia ao meu coração: você quer apenas existir, Felipe? Ou você deseja ser um ungido do Senhor para marcar a tua geração? E essa mensagem, sabe, me fez derramar lágrimas em oração. Sabe, hoje eu queria que você junto comigo pedisse ao Espírito Santo que Ele te revista. Eu queria que Ele te desse essa sensibilidade hoje, que nós possamos decidir viver separados para o Senhor, com um propósito nessa terra. E assim nós vamos deixar marcas que serão eternas. Mas a pergunta do Espírito Santo para mim e para a tua vida é: hoje, você quer apenas existir? Você quer apenas passar como essa existência? Nós somos como uma folha seca, já tem dia e data para nossa partida, aquela folha seca sendo soprada pelo vento. Não pensa que esses sonhos que temos, essa loucura fantasiosa de grandeza terrena tem algum sentido, querido. A única coisa que daqui a pouco vai no leito de morte, que nós vamos parar para pensar, é o que nós ajuntamos em cotas eternas. Que nós possamos ser arautos de Deus na terra, oráculos de Deus na terra, para cumprir o desígnio e a obra dele, porque a única coisa que valerá a pena é cumprir o ID de Jesus, que trará verdadeiro orgulho, porque as riquezas aqui ficarão. As glórias desse mundo, os reconhecimentos, tudo é uma grande mentira, é só uma mera vaidade. A única coisa que vale mesmo é a presença do Espírito de Deus. E um dia, lá no final da vida, dizer igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, estou acabando a carreira, mas eu guardei a minha fé. Queridos, essa é a mensagem que Deus me deu nesta tarde, enquanto eu estava orando aqui no andar superior. Não era nem esse o meu propósito, mas o Senhor me deu essa mensagem para esse domingo, para esse momento. Isso reverberou poderosamente no meu coração. Eu sei que hoje Deus levanta homens e mulheres ungidos de Deus na terra, que terão essas 4 características, mas que vão impactar o Brasil. O Brasil precisa de você. Almas precisam de você. Então se coloque na posição, porque os olhos de Deus passam sobre a tua casa, sobre a tua cidade, e estão dizendo: você quer apenas existir? Ou você deseja ainda ser ungido do Senhor para marcar a sua geração? Pai Celestial, eu oro a Ti, Deus, que os Teus olhares, ao passar pelo Brasil, possam me contemplar, possam contemplar este homem, esta mulher que agora faz esta aliança e este pacto contigo, de ser um ungido Teu na terra, que nós tenhamos essas 4 características, cheios do Teu Espírito, comissionados, separados, que nós possamos apresentar frutos de vidas sendo libertas, transformadas, curadas, conduzidas à Tua presença, Pai. E é crendo que o Senhor já liberou algo poderoso sobre nossa vida, que eu ergo a minha voz em louvor e adoração, e eu rendo um brado de glória a Ti. Fica comigo, Jesus. Amém
e amém. Queridos, se você está assistindo essa mensagem ao vivo e agora em tempo real, eu estou lançando a Sala Secreta. O link está aqui na descrição, vai ser uma aula que eu vou fazer muito poderosa. Eu quero repetir ela algumas vezes, mas essa vai ser única. Para esse momento que nós estamos vivendo, para você entender, sabe, descortinar os teus olhos comuns, abrir os olhos espirituais para tudo que nós estamos vivendo. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Você precisa planejar a tua vida financeira, espiritual, familiar, fisiológica, mental. E lá você terá ferramentas poderosas e os teus olhos descortinados para você não viver enganado pelo espírito do anticristo, do maligno que já reina nesse mundo. Então, Sala Secreta, você tem que participar, ela é secreta mesmo, não é público. Não é igual esse vídeo que está para quem assistir, quando, como quiser. Não. Sala Secreta é uma sala secreta lá dentro de acho que é do Zoom ou do Meet, que nós vamos fazer. São poucas vagas lá dentro, então corre. Entra no meu grupo exclusivo de WhatsApp, porque lá você recebe a chave de acesso. Então você pode clicar nesse link, entrar na Sala Secreta para participar desse encontro que vai ser inesquecível. Eu não vou dar tantos detalhes, vem e vê, mas vai ser uma grande preparação, um grande treinamento, uma grande revelação e ao mesmo tempo ferramentas poderosas para você enfrentar os desafios que vêm por aí. O texto diz: o tempo do fim se aproxima. O apocalipse é real. O espírito do anticristo já reina sobre a terra. Ataques sobre nossos filhos, nosso psicológico. Não vou dar tantos detalhes, mas lá dentro você vai ver que realmente é algo poderoso, que eu nem falo publicamente na internet, mas lá dentro, naquela aula, vai ser inesquecível. Então, corre, aproveita, são poucas vagas e fica lá no meu grupo de WhatsApp, onde você vai receber a chave de acesso e eu tenho certeza que tua história vai ser mudada a partir desse dia. Deus abençoe você, ore por mim todos os dias, 7 horas da manhã. Eu estou na Escola de Grandeza ao vivo. Marque bem, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, Escola de Grandeza ao vivo, com uma palavra poderosa. Então, nas premissas do dia, você vai poder ser ministrado, abençoado, impactado, transformado, animado pela palavra de Deus. Não é do Felipe, mas a honra e glória é dele, e eu tenho certeza que será um ponto de encontro de muitas pessoas sendo alimentadas, transformadas. De segunda a sexta, 7 da manhã essa semana, a gente vem poderoso nessa série chamada Fortalezas. Essa foi a primeira mensagem e amanhã 7 da manhã a gente continua com a série de mensagens Fortaleza, então não perde. Deus abençoe, um abraço a você, Deus abençoe teu dia, tua semana, o teu mês, o teu ano e eu te encontro na próxima mensagem.